Já parou para pensar como os cientistas conseguem prever furacões, ondas de calor ou até quando vai chover daqui a 3 dias? Por trás dessas previsões está uma máquina insana que parece ter saído de um filme de ficção científica: os supercomputadores climáticos. Esses monstros não são só computadores grandes, são centros de processamento tão poderosos que conseguem simular o comportamento da atmosfera da Terra com bilhões de variáveis ao mesmo tempo. Mas como é que um negócio desses é construído? Como se fabrica um cérebro eletrônico tão potente que tenta prever o caos do planeta em tempo real? Neste vídeo, a gente vai entrar nos bastidores das fábricas que montam essas máquinas, entender o que faz elas serem tão rápidas e descobrir o que rola por trás dos chips que controlam o clima. E já aviso, não é só colocar peças num gabinete gigante, é engenharia de outro nível. Tudo começa com a necessidade de poder bruto de processamento. Um supercomputador climático precisa rodar modelos matemáticos gigantescos, que simulam desde a velocidade dos ventos no alto da atmosfera até a temperatura do oceano em cada pedacinho do planeta. Por isso, o primeiro passo é escolher os processadores certos. Geralmente, chips criados especialmente para cálculos científicos, como os processadores vetoriais ou GPUs de alto desempenho. Esses componentes não são comprados na loja da esquina. Eles vêm direto de fabricantes de elite, que produzem com altíssimo padrão de precisão, usando litografia avançada e estruturas de resfriamento absurdas. E diferente de um PC comum, aqui são usados milhares, às vezes milhões, desses chips organizados em blocos que vão ser empilhados em racks. A estrutura de um supercomputador é montada em módulos que funcionam como corações independentes. Cada módulo é um conjunto de placas, cabos de fibra ótica, fontes de alimentação redundantes e, principalmente, sistemas de resfriamento de última geração. Esses sistemas não usam ventoinha como a gente conhece. Estamos falando de refrigeradores líquidos, tubos com nitrogênio líquido e até inteligência artificial para monitorar temperatura em tempo real e redistribuir a carga de trabalho entre os módulos. Durante a montagem, os engenheiros precisam alinhar tudo com precisão milimétrica. Um erro na instalação de um cabo de dados pode significar falhas em cascata no processamento. E sim, esses lugares têm salas brancas, com controle absoluto de temperatura, poeira e umidade, como se fossem laboratórios espaciais. Mas não adianta só montar o hardware. O verdadeiro cérebro do supercomputador está no software, e aí entra um trabalho ainda mais surreal: a criação dos modelos climáticos. Eles são baseados em física, química e matemática avançada. Cada modelo é um conjunto de equações que tentam prever como a atmosfera vai se comportar com base em dados do mundo real, como velocidade do vento, pressão atmosférica, temperatura da água dos oceanos, entre outros. Esses dados são coletados por satélites, balões meteorológicos, boias oceânicas e até sensores terrestres espalhados por todo o planeta. Aí o supercomputador pega tudo isso e simula o comportamento do clima, minuto a minuto, por dias ou até meses. O processamento é tão intenso que uma simulação de 7 dias pode levar mais de 24 horas para ser finalizada. Agora, segura essa! Os supercomputadores que simulam o clima do planeta geralmente ocupam prédios inteiros. Um dos mais famosos é o Fugaku, no Japão, que já foi considerado o mais rápido do mundo. Outro exemplo é o Summit, nos Estados Unidos, com capacidade de processamento superior a 200 petaflops, ou seja, 200 quatrilhões de operações por segundo. Imagina o tanto de energia que isso consome. Por isso, os centros de supercomputação também precisam ser sustentáveis. Muitos são instalados perto de fontes de energia renovável, como hidrelétricas ou usinas solares, e possuem sistemas de reaproveitamento de calor para evitar desperdício.
É como se fosse uma cidade inteira construída só para prever se vai chover amanhã. Na parte final da montagem, cada módulo é conectado por cabos de altíssima velocidade, chamados de interconexões. Esses cabos funcionam como os nervos do supercomputador, transmitindo informações entre os chips numa velocidade absurda, com quase zero de latência. E como estamos falando de máquinas que trabalham com dados do planeta inteiro, a capacidade de armazenamento também é insana. São racks inteiros só com SSDs de altíssima velocidade, prontos para salvar petabytes de informação por dia. Tudo isso é monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por equipes técnicas especializadas que garantem que o sistema esteja operando perfeitamente. E se uma peça dá problema, já tem outra pronta para assumir o lugar, sem parar o processamento. Mas o mais insano é como esses supercomputadores conseguem criar previsões em altíssima resolução. Os modelos climáticos modernos dividem o planeta em uma espécie de grade virtual, com milhões de pequenos quadradinhos que representam diferentes regiões. Em cada quadradinho, o sistema calcula variáveis como pressão, umidade, vento e temperatura, e tudo isso muda a cada segundo. E aí entra a capacidade dos supercomputadores. Eles conseguem recalcular essa grade do planeta inteiro em tempo real, para prever como uma frente fria no Brasil pode afetar um ciclone na África daqui a 12 horas. É como se fosse um jogo de xadrez com a natureza, onde o tabuleiro muda o tempo todo e o computador precisa pensar em milhões de jogadas por segundo. No fim das contas, os supercomputadores que simulam o clima são a linha de frente da humanidade contra os desastres naturais. Eles ajudam a prever furacões, ondas de calor extremas, secas, enchentes e até os impactos das mudanças climáticas. Sem essas máquinas, seria impossível criar planos de evacuação, proteger populações ou até planejar colheitas. E agora que você já sabe como esses monstros tecnológicos são feitos, me conta aqui nos comentários. Você imaginava que existia tanta engenharia por trás de uma simples previsão do tempo? Se curtiu esse mergulho nos bastidores da supercomputação climática, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse, direto do futuro para sua tela. Valeu e até a próxima!